Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Kombuchazeira Ensina. Você está seguindo o canal? Você já deu um curtir? Você já deu um like? Clique no sininho para que nós possamos alcançar mais pessoas e trazer mais conteúdo semelhante a esse que eu vou falar hoje. Eu sou Márcia Ribeiro, estou falando do canal Kombuchazeira Ensina e você pode também nos acompanhar pelo Facebook Kombuchá e pelo Instagram Kombuchazeira Mércia. O tema de hoje é álcool na kombucha. Quais as implicações que o álcool pode trazer para a sua kombucha e o consumo da kombucha? Mas existe álcool na kombucha? A resposta certamente é sim. Esse álcool é o resultado natural da fermentação. No processo fermentativo natural da kombucha, a fermentação ela passa por um período entre o açúcar, que se transforma em álcool, que se transforma nos ácidos. E isso vai estar diretamente influenciado pelo tempo de fermentação, pelo tempo, a temperatura e os insumos que estão envolvidos. Primeiramente, vamos falar disso que hoje é o que essencialmente está fazendo com que nós possamos ter uma das medidas preventivas, que é o álcool. Então, o álcool é uma molécula e esse álcool ele tem N implicações, seja para o consumo interno, seja para utilização de combustível, geração de energia e até mesmo para higienização de muitos produtos e muitas utilidades. E o que envolve o álcool na kombucha? Toda vez que nós falamos de um alimento fermentado, o seu processo de fermentação vai gerar muitos subprodutos. E um desses subprodutos é o álcool no momento da produção da kombucha. Mas não é algo exclusivo para as bebidas. Existem muitos alimentos que, ao nós consumirmos, vão ser transformados em glicose, e essa glicose vai passar pela molécula de álcool, exatamente para quê? Para que nós possamos ter energia e nós possamos desempenhar, seja levantar da cama e desempenhar atividades e até mesmo poder ter combustível interno desse nosso corpo físico para o cotidiano, para realizar nossas atividades cotidianas. Então, o álcool, ele acaba sendo um subproduto de vários tipos de alimentos e também acontece esse processo na kombucha. A regulamentação pelo MAPA, que aconteceu em 2019, a regulamentação da kombucha comercial, que sim, você pode produzir a sua kombuchinha em casa, mas também existe a produção em larga escala industrializada. E até 2019 não havia uma regulamentação oficial para definir os parâmetros de padrão na produção de uma kombucha industrializada. Até para quê? Para que impeça que uma kombucha alcoólica vá para o mercado e seja consumida por crianças, lactantes, gestantes, idosos e acabe fazendo, ao invés de trazer benefícios, acabe trazendo algum tipo de prejuízo para a saúde. Então, isso que é importante no momento de manusear, no momento de fazer a produção da sua kombucha, para ter essa extração dentro dos limites compatíveis para que o nosso organismo, ao invés de ter um efeito alcoólico, tenha um efeito benéfico no nosso organismo. Porque sim, uma bebida fermentada com açúcar vai passar pelo processo de liberação de algumas moléculas alcoólicas. Mas elas vão permanecer? Não vão permanecer? Isso que a gente vai falar hoje. A Instrução Normativa 41 de 2019, que traz a regulamentação da kombucha, foi apelidada de PIC da kombucha, porque é o padrão de identidade e qualidade da kombucha que vai determinar quais são os ingredientes e qual, inclusive, é o teor alcoólico considerado para ela ficar dentro da normativa como bebida não alcoólica. E para ela ser considerada não alcoólica, ela tem que ter um teor de até 0,5 no seu percentual de volumetria por litro de teor alcoólico. E esse teor, até 0,5%, ele não pode ser declarado como zero alcoólico,
Para ser considerado 0% alcoólico, ela tem que ficar em 0,05% essa volumetria. E essa volumetria trata do Brix, e o Brix ele é o percentual de resíduos sólidos que ficaram por litro daquela bebida. E esses resíduos sólidos, no caso da kombucha, resíduos do chá, resíduos da parte dura da água e os resíduos do açúcar. E quando a gente faz essa graduação do Brix, a gente consegue ter um teor aproximado do valor alcoólico. Isso fazendo uma análise simples laboratorial. Essa verificação do teor alcoólico da kombucha pode ser feito com um aparelho chamado refratômetro. Esse refratômetro, ele é uma análise feita aproximado, porque para a gente ter a convicção e a certeza, precisa ter um laudo laboratorial feito numa empresa, inclusive certificada. Então, o refratômetro, ele traz um valor aproximado e nós conseguimos fazer essa medição, inclusive em casa, porque ele não é um aparelho tão difícil de você manusear ou até tão caro de você adquirir. Mas assim, ele nunca vai dar o fator absoluto no momento dessa medição, ele vai trazer uma aproximação, porque ele está dizendo que existe de resíduos sólidos aproximadamente esse percentual. Esse grau 5 de resíduos sólidos sobre 1000 ml na kombucha, aproximadamente vai me dizer que ele poderia ter até 0,5 de graduação alcoólica. E quando que esse álcool vai estar num tamanho exagerado que pode haver implicações e consequências? A definição legal para a bebida alcoólica no Brasil, como marco legal geral, é de que as bebidas até 0,5% de volumetria não são consideradas alcoólicas. E como a regulamentação da kombucha definiu que até 0,5 ela não é considerada alcoólica, ela está, então, pelas normas legais, dentro da categoria das bebidas não alcoólicas. Mas, durante o processo de fermentação, se eu colocar muito açúcar ou fizer qualquer coisa dentro do processo com menor tempo, pode ser que a minha bebida fique com um teor alcoólico superior a esse percentual permitido. E quais serão essas implicações não benéficas? Eu posso acabar dando essa bebida para uma criança consumir e não é adequado, uma gestante consumir e também não vai ser adequado, até mesmo como um idoso consumir e não vai ser adequado. Então, esse processo fermentativo, se não seguir todas as técnicas e todo o tempo e período necessário para que haja a transformação do açúcar em álcool e depois do álcool ele vai se transformar no ácido acético, há necessidade, então, de fazer essa quebra e que haja esse período de transformação para que possa ser segura a bebida que eu vou consumir. Conforme o tipo de combinação que eu vá fazer na segunda fermentação, o tipo de fruta que eu vou utilizar, às vezes uma fruta tem mais frutose, tem mais açúcar na sua combinação, porque há açúcar nas frutas e nós vamos utilizar essas frutas e vamos, de repente, não deixar o período certo e isso vai gerar uma kombucha mais alcoólica. Se a pessoa não tem restrição à bebida alcoólica, ok, não há problema. Mas se essa pessoa tem algum tipo de restrição para o consumo de bebidas alcoólicas, isso pode trazer consequências negativas. Por isso que, se você bebe uma kombucha que ela é de forma correta produzida, não vai ter o efeito alcoólico. Existe, inclusive, um canal no YouTube onde a pessoa fez um teste. Ela consumiu a kombucha, uma kombucha de uva, que é padrão, geralmente é uma das kombuchas que a gente mais realiza a produção, aproximadamente a quantidade de 500 ml, deixou quase um período de 1 hora entre o consumo, se dirigiu até uma polícia rodoviária federal, não ela dirigindo o veículo, chegou lá e fizeram o teste do bafômetro. E o bafômetro não acusou, ficou 0% a graduação alcoólica. Então, uma das perguntas é:
Por que quando as pessoas consomem a kombucha, às vezes elas se sentem mareadas, às vezes se sentem até eufóricas? Existem relatos que as pessoas ficam um pouco mais eufóricas. Não há como atestar que elas não consumiram uma kombucha que tenha sido alcoólica, porque não foi medido. Mas na maioria das vezes, não é a kombucha que trouxe essa alegria ou esse entorpecimento. Talvez o que aconteça realmente é a euforia da pessoa, se sentir tão feliz em conseguir ter feito a garrafa, em conseguir ter produzido a sua bebida, e quando abriu, aquela euforia foi tão grande pela satisfação daquilo que conseguiu realizar, que gera essa falsa sensação que está mareado. Por outro lado, se a pessoa é adito de álcool, ela tem realmente o problema no consumo da bebida alcoólica, ela não pode consumir nenhum tipo de bebida alcoólica, inclusive não pode consumir inclusive o vinagre na salada, como existem muitos relatos, um vinagre normal, né? Porque não pode ter essa ligação com nenhum tipo de consumo de algo que se processe e que tenha cadeia alcoólica, cadeia do álcool, não é indicado que faça o consumo. Se é uma pessoa que tem restrição ao álcool, porque pode dar a falsa sensação de que ela está consumindo algo alcoólico. Pode dar uma memória afetiva, seja pela garrafa que ela vai abrir, a garrafa se assemelha a uma garrafa de bebidas alcoólicas, seja também por esse mareamento que vai dar. Então, alguns relatos que nós temos de alunas, inclusive, que eu já tive casos de 2 alunas, que elas têm maridos que são adito de álcool, é aquele que sabe que não pode consumir o álcool, ele já está em recuperação e ele sabe que a cada dia que passa ele não vai poder consumir o álcool. E elas fizeram o teste e não há possibilidade deles consumirem. Por quê? Porque o objetivo deles é nunca mais consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. Então, essa lembrança que o álcool tem, que não envolve só a substância em si, mas a garrafa, o ato de abrir, o brinde, às vezes há restrição mesmo para quem tem um problema no consumo alcoólico. Por outro lado, se a gente pensar, vamos só pensar, de que existe uma pessoa que ela é viciada em álcool e ela tem realmente problema e não consegue fazer esse desligamento do uso da bebida alcoólica, uma alternativa, então, seria tentar com que essa pessoa substituísse o consumo. Por quê? Porque ela não consegue parar de beber, fazer o consumo da bebida alcoólica, aquilo faz mal para a vida dela, e aí sim, então, a kombucha viria como uma alternativa de substituição. Mas isso são apenas linhas de possibilidade. Não é um incentivo, mas é um relato de que se a pessoa não está conseguindo deixar de fazer aquele consumo abusivo da bebida alcoólica, poderia utilizar desta bebida fermentada. Por quê? Porque ela seria refrescante, ela seria um substituto e a médio e longo prazo a pessoa poderia conquistar inclusive a liberdade de não consumir mais a bebida alcoólica que está fazendo mal para a sua vida. Seria uma alternativa e uma possibilidade. Então tem que ver que cada pessoa, cada organismo vai ter uma reação, inclusive a gente vai considerar o consumo social e tudo que envolve a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica não é apenas a garrafa em si, mas é todo o contexto que envolve o consumo do álcool. E tudo isso vai envolver muito as técnicas na hora da produção. Conforme a técnica que você utilizar para fazer a sua fermentação da sua kombucha, você pode deixar ela mais alcoólica ou menos alcoólica. Durante o processo fermentativo vão haver várias etapas, vão haver insumos, vão haver ingredientes, vão haver utilização de tipos de açúcar, o próprio açúcar, a quantidade do açúcar, e muito importante é o tempo que você vai deixar de fermentação para que a kombucha se torne alcoólica ou não. Porque dos tipos de kombucha também é uma kombucha chamada de hard kombucha.
E aí sim, a hard kombucha, você tem o objetivo final de fazer a produção do álcool. Então, se por um lado existem pessoas que vão evitar esse processo de que fique o resíduo do álcool, por N objetivos, ou porque não gostam de consumir nenhum tipo de bebida alcoólica, ou porque deixaram de consumir bebidas alcoólicas, ou porque querem substituir as bebidas alcoólicas, existe também o outro lado de que as pessoas gostam do consumo da bebida alcoólica, conseguem consumir de forma moderada, em nenhum momento estamos aqui fazendo apologia a nenhum tipo de substância, mas conseguem fazer esse consumo controlado, e aí sim ela vai usar técnicas para que a sua kombucha realmente fique com o teor alcoólico, porque esse vai ser o objetivo. E quando ela abrir aquela garrafa, existir lá o residual alcoólico, e aí é chamada de hard kombucha. Ela é uma kombucha que ela é um pouco mais forte. E vai passar pela quantidade do açúcar, vai passar pelos ingredientes que você vai colocar, o tipo de fruta que você vai fazer a sua saborização, vai alterar o resultado final. Se vai ser mais alcoólica ou menos alcoólica a sua kombucha no momento que você for abrir. O residual de açúcar, ele não vai implicar apenas no residual do teor alcoólico. O residual do açúcar também vai alterar na glicose que nós estaremos ingerindo para o nosso organismo. E isso pode implicar, inclusive, para pessoas que não podem fazer o consumo do açúcar, como os portadores de diabetes. O açúcar ele está intimamente ligado a uma série de consequências dentro do nosso organismo. Uma das kombuchas favoritas que eu gosto muito é de qualquer sabor, e deixar ela lá na geladeira depois de pronta, depois que ela foi engarrafada, como eu gosto de chamar, na fase 3, que ela está pronta. Então a fase 3 é a fase da garrafa, aquela fase que nós vamos esperar para consumir. E aí nós deixarmos ela esquecida lá na geladeira 15, 20, 30 dias. Você já provou uma kombucha que ficou descansando lá dentro da sua geladeira por mais de 30 dias? Ah, ela é maravilhosa. Quando você abre, ela tem uma refrescância, um sabor. E sim, ela diminui muito, porque lembra que na cadeia ela vai transformar primeiro em açúcar e depois em ácidos. E aí, esse período que vai estar em estado de latência dentro da geladeira, refrigerado dentro do refrigerador, ele vai continuar, os micro-organismos vão continuar fazendo o consumo desse residual do açúcar que está lá dentro da nossa garrafa. E quanto mais esses micro-organismos consumirem esse açúcar que está lá no residual da nossa garrafa, mais ácidos estarão sendo transformados. E quanto mais ácidos tiver, melhor vai ser para o nosso consumo e para o nosso organismo. Quando eu penso em consumir uma bebida que esteja zero açúcar e zero álcool, porque quanto menor o resíduo do açúcar, menor o teor alcoólico. Isso no momento que eu for preparar, então, uma das coisas que eu devo evitar é a quantidade do açúcar que eu vou utilizar. Lógico que sem açúcar não existe processo fermentativo, mas eu posso dosar essa quantidade desse açúcar já na minha fase 1. No momento que eu for fazer a minha fase 2, eu posso dosar essa quantidade também, que vai implicar nessa quantidade de álcool maior ou menor. E depois que eu tiver com a minha garrafinha pronta lá na minha F3, com a minha regular produção, eu não vou precisar ansiosamente já abrir a minha garrafa logo depois que eu produzo. Quando eu crio uma rotina de produção, quando eu consumo fazer uma produção média de 10 a 15 litros mensais, até mais, para que haja o consumo da minha família, eu posso começar a deixar essas garrafas ficarem lá, cada lote, descansando, e quando eu for abrir, eu vou descobrir que essa bebida vai estar super refrescante, vai estar maravilhosamente pró-seco, porque vai ter sumido praticamente todo aquele teor de açúcar, e o álcool vai ter uma significativa redução. Lógico que se você faz a sua saborização na garrafa final, pode ser que o resultado também não seja bom, porque todo aquele resíduo sólido que está lá dentro da garrafa pode gerar algum tipo de odor não tão bom.
Então eu volto de novo para aquela questão, conforme a técnica que você utilizar vai ser o resultado. Agora, se eu filtro bem a minha bebida na F3 e a minha garrafa, quanto mais límpida e menos resíduos sólidos ela tiver, o resultado vai ser muito melhor na hora que eu for abrir. E vai implicar no teor de açúcar, vai implicar no teor alcoólico e também nos aromas que vão abrir na minha bebida quando eu for abrir essa garrafa. Tudo vai depender da técnica que você utilizar para fazer o processo de fermentação da sua kombucha. E isso vai implicar na sua saúde, porque conforme a kombucha que você for consumir, pode trazer mais benefícios ou menos benefícios. A escolha é sua, através do quê? Do conhecimento de técnicas que melhorem a sua produção da sua kombucha. Lembrando que a kombucha é um chá fermentado com uma colônia simbiótica de bactérias, água, açúcar e chá. E tudo aquilo que é fermentado e vai ter açúcar no seu processamento, vai passar em algum momento pelo teor alcoólico. E aí o tempo de maturação vai trazer o maior ou o menor quantidade desse teor alcoólico, porque os micro-organismos eles se alimentam desse açúcar, eles processam esse açúcar e conforme o número de dias desse processo fermentativo é que vai ter mais álcool ou menos álcool, porque primeiro eles vão transformar no álcool para depois esse álcool se transformar nos ácidos. E se de repente no período fermentativo, eu limito a quantidade de dias, eu não deixo o período correto, a minha kombucha vai necessariamente ter um teor maior alcoólico. Por quê? Porque eu não tive o tempo necessário para que os micro-organismos trabalhassem aquilo que é necessário para devolver a bebida para mim. E aí pode ser que ao invés de eu fazer uma bebida que vai fazer bem, acabe fazendo uma bebida que não vai fazer tão bem assim. E pode não fazer bem para quê? Para as crianças, para os idosos, para as lactantes, para as gestantes. Por isso que, por ser uma cultura selvagem, traz tantas dúvidas no momento da afirmação: eu devo consumir, não devo consumir? Porque passa pelas técnicas da produção, passa pelo conhecimento dos produtos que você vai utilizar. Vamos imaginar que eu vou usar na minha saborização um suco de uva. E esse suco de uva seja um suco que já esteja num processo de fermentação também, porque ele já tem um teor alcoólico do açúcar que traz da uva. Vamos imaginar que seja um suco muito natural, que eu extraí direto de uma vinícola, eu tive a oportunidade de colher esse suco, ou eu mesma fazer esse suco através da uva, e é uma uva super doce. Aí eu acabo fazendo uma combinação onde tem muito açúcar e faço a saborização da kombucha. Naquele momento, aqueles micro-organismos que estão latentes na fase 1, que eles ainda estão em fase de estarem se alimentando, eles vão consumir esse açúcar da frutose mesmo, esse açúcar que vem do suco da uva ou do sumo da uva que eu extraí, e se eles não ficarem pelo um período correto, eles vão transformar tudo isso num álcool. E ao invés de eu ter um suco, uma kombucha de suco de uva, eu passo a ter um vinho de kombucha. Tem problema isso? Sem dúvida não tem problema, mas depende de quem vai fazer o consumo. Se é uma pessoa que não pode consumir uma bebida que tenha algum tipo de traço e teor alcoólico, porque eu não fiz o método correto, isso não vai ser legal. Depende do meu objetivo. Se eu tiver o objetivo de tornar a kombucha alcoólica, ok, tranquilo. Agora, se eu não tiver esse objetivo de consumir uma kombucha que tenha traços alcoólicos, não é esse o objetivo. O objetivo é substituir bebidas alcoólicas, é fazer restrição do uso. Se eu não cumprir as etapas corretas, o processo todo correto, isso vai implicar em consequências, não só para a minha saúde, mas para quem está consumindo. E isso, pensando na indústria, na larga escala,
houve a necessidade de uma regulamentação para quê? Para que as kombuchas que estão lá nas gôndolas do supermercado comecem a ser fiscalizadas. Por isso a necessidade dessa regulamentação e que ela ainda está ela existe, a legislação já está regulamentada, mas não entrou em vigor. Então entra em vigor a fiscalização dessas kombuchas que estão no mercado através do padrão de identidade e qualidade da Instrução Normativa 41 de 2019, para que essa kombucha que está lá no supermercado a partir da metade do ano de 2021 possa ser fiscalizada, analisada e aí se saiba exatamente se elas estão dentro daquele teor até 0,5% da volumetria alcoólica. Caso não estejam, vão começar a ter que ser reavaliadas e readequadas a esses padrões. Então, no momento, a regulamentação flexibiliza isso, mas a partir da metade do ano vai ter que todo mundo se readequar. Isso pensando na indústria. Mas você que produz a sua kombucha em casa, precisa também saber se você está usando as técnicas corretas, está usando a quantidade ideal de açúcar, porque nós vemos muitos relatos de pessoas que utilizam 140, 150, até 200 gramas de açúcar por litro, o que sem dúvida é um exagero, e vai tornar muito mais alcoólica, com muito mais glicose, com muito mais residual de açúcar a bebida, e pode ser que não seja esse o objetivo que você está buscando para a saúde da sua família, para a sua saúde, para a saúde dos seus queridos que estão ali consumindo essa bebida com você. E você sabe se você está realmente fazendo a técnica certa na produção da sua kombucha? Você já parou para analisar o teor de açúcar que você coloca para fazer a produção da sua kombucha? E qual é o residual será de açúcar que fica na sua kombucha? Você sabe como descobrir isso? É sempre importante lembrar que kombucha não é mágica, que ter uma vida saudável não é mágico, envolvem muitos fatores, envolvem muita dedicação e muitas vezes nós precisamos despender um tempo de qualidade para alcançar um objetivo. Isso seja na produção da nossa kombucha, seja na dedicação que nós vamos ter para escolher os melhores ingredientes na produção da nossa alimentação. E isso, consequentemente, na kombucha. Quanto mais qualidade eu buscar nos ingredientes que eu vou utilizar, saber de onde são a origem desses ingredientes, quanto mais próximo eu puder também, seja na horta da minha casa, seja na horta de um vizinho, seja numa feira orgânica, isso vai trazer mais qualidade para a minha bebida. E a quantidade também desses ingredientes, a medida desses ingredientes, sem dúvida vai refletir na qualidade da bebida. Então, nós precisamos sempre pensar que se eu tomo uma decisão de me dedicar a algo, eu vou precisar dedicar um tempo para fazer isso. E com a kombucha não é diferente. E esse tempo vai envolver o tempo de planejamento, o tempo de preparação e o tempo para que fique efetivamente pronta a bebida. Quanto tempo nós precisamos dedicar do nosso tempo para buscar um tempo melhor na nossa vida? Tempo é muito importante para tudo, inclusive para a graduação do teor alcoólico. Também vai influenciar no tempo o teor alcoólico da nossa bebida. Eu espero e desejo que todas essas dicas que nós trazemos aqui no canal façam com que você consiga produzir a sua kombucha de forma mais saudável, mais segura no momento de você fazer o consumo e que todas essas técnicas sejam agregadas no momento de você se alimentar. E através da alimentação o seu sistema imunológico se fortaleça e você possa trazer a completude da sua saúde física, mental e espiritual. Um abraço a todos, eu deixo a minha gratidão por você estar aqui acompanhando, prestigiando, mandando perguntas, questionamentos e naquilo que eu conseguir trazer um pouco de esclarecimento, eu estou à disposição.
Um beijo a todos, porque a vitória é nossa governando com amor esse planeta.